Olá pessoal, eu sou Bianca Simon, sou engenheira florestal, especialista em agronomia, em fertilidade do solo e nutrição das plantas. Sou instrutora do Senar Santa Catarina no curso de conservação de solo. O assunto que nós escolhemos para abordar nesse vídeo, dentro do curso de conservação de solo, foi a erosão de solo. Frente a essa nossa crescente capacidade produtiva do nosso país, a ONU tem uma grande preocupação com a fertilidade e a manutenção desse solo. É importantíssimo que nós tenhamos em mente que a nossa maior riqueza está no solo e nós precisamos cuidá-lo da melhor forma possível. O nosso país ele está em ascendência no ramo da agricultura. Isso nos traz uma grande preocupação, que é a perda da capacidade produtiva desse solo. Não é uma preocupação recente, não, isso já se fala há muitos anos. Só que como cada vez mais a gente precisa produzir alimentos, cada vez mais nós agredimos ou nós sugamos dessa riqueza chamada solo. A erosão é a maior ameaça da capacidade produtiva nos solos da América Latina. Para isso, nós temos ao fundo duas situações, um solo descoberto e um solo com cobertura verde. Isso nos representa em números grandes diferenças. Um solo descoberto, nós temos muita capacidade de ter a famosa erosão laminar, que é quando a gota d'água cai com grande intensidade, acaba formando uma crosta laminar e essa água, ao invés de infiltrar no perfil do solo, para depois a planta aproveitar, para ocorrer toda a manutenção da biodiversidade do solo, ela acaba escorrendo. E quando ela escorre na superfície do solo, ela não leva somente água, ela leva principalmente a camada orgânica, que é o perfil raso do solo, é o perfil mais exposto do solo. E consigo vai toda a capacidade que a biodiversidade do solo tem para se desenvolver. Em contrapartida, a outra realidade, o solo coberto, nesse caso representado por uma cultura, uma cobertura verde, ela tem uma riqueza gigantesca de retenção de água. A capacidade que a raiz tem em absorver nutrientes no seu desenvolvimento é gigantesco. E esse nutriente, que agora está representado por uma adubação verde, não é a cultura fim, ele vai ficar armazenado quando a gente for incorporar a nossa cultura de ganho financeiro, a nossa cultura de ganho comercial, que pode ser uma soja, pode ser um milho, pode ser qualquer cultura que esteja em ascendência no nosso país. Uma das maiores preocupações do Senar é que a informação chegue de forma clara para o produtor. Agora nós vamos simular uma erosão de solo em três sistemas. Um solo descoberto, um solo com palhada, então já com a massa seca instalada, e um solo ainda com a cobertura verde, com a massa verde em sua proteção. Nós vamos simular uma chuva nesses três casos. Conforme então o esperado, a nível de representação, o solo mais exposto consequentemente teve uma erosão maior. A gente pode presenciar aqui na coloração da água drenada, visto que nós precisamos de aproximadamente 1000 anos para formarmos 2 centímetros de solo, é extremamente importante nós pensarmos na conservação, seja de forma morta já na matéria seca, ou seja de forma viva. Nós precisamos minimizar o tempo do nosso solo exposto. Segundo a FAO, a cada 5 segundos nós temos uma perda de aproximadamente um campo de futebol de solo erodido.
Isso são 10 mil metros quadrados de solo que se perde. Se continuarmos nessa projeção a nível mundial, em 2050 nós teremos 1,5 milhões de quilômetros quadrados de perda de solo. Gostaríamos de reforçar principalmente a conservação do solo relacionado à cobertura de solo. Precisamos pensar em manutenção de sistemas de plantio direto, cultivo mínimo, terraceamento quando for pertinente, curvas de nível, tentar deixar o mínimo o solo descoberto, criar rotações de cultura que trabalhem o perfil do solo e não somente a cobertura. Quanto mais perfil trabalhado, quanto mais enraizamento as plantas conseguirem, mais infiltração de água e, consequentemente, absorção de nutrientes nós teremos. Precisamos diversificar os resíduos depositados no nosso solo e não deixar a sua realidade exposta. Então é isso, pessoal. Esperamos que nesse breve vídeo a gente consiga ter passado um pouco de informação técnica. Lembrando que o solo é o nosso maior patrimônio. Nós precisamos pensar nas nossas futuras gerações e como nós vamos deixar esse patrimônio. Em muitos casos, o menos ele se torna mais. Eu não preciso ter tanta agressão com o maquinário, mas sim a preservação da cobertura é fundamental. Agradecemos a oportunidade e até uma próxima.